Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tendo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. O apóstolo Pedro aqui está dizendo sobre o fim de todas as coisas e ele declara que este fim estava chegando. Talvez você diga, isso foi escrito há cerca de 2000 anos atrás. Mas, queridos, se era verdade naquela época, então é muito mais verdade ainda agora, nos fins dos últimos dias. E ele está falando justamente o que deveríamos fazer neste tempo. E veja que ele não fala nada sobre a parte de economia, ou sobre perdas financeiras, ou sobre as suas posses de terras. Ele também não fala nada sobre onde guardar o seu dinheiro ou onde deixá-lo salvo. Ele diz, em primeiro lugar, sejam sóbrios, ou seja, não entrem em pânico. E sabemos que muitos cristãos estão em total pânico, pois acreditaram suas vidas todas que o Senhor era o seu provedor, cantando lindas canções sobre a bondade de Deus e como Ele nos guarda em tempos difíceis. Mas existe uma natureza humana que atua em todos nós e temos que submetê-la debaixo da palavra e dominá-la pela fé. Em segundo lugar, ele diz, vá orar. Ele está dizendo, você quer saber por que está tão confuso? Você não entende por que está em apuros, não entende por que está em pânico, ao invés de estar sóbrio nestes tempos? Ou seja, ele está dizendo que quanto pior ficar a sua vida e o mundo e as trevas, quanto mais você se aproximar dos tempos do fim, à escuridão da noite, mais você deveria estar andando na sobriedade, em paz e descansando no Espírito Santo, vigiando em oração. Ele está dizendo que toda vez que você ouvir uma notícia que parecer ser difícil de lidar, você deve colocar os seus joelhos no chão e clamar ao Senhor. Essa deve ser a resposta para todos os problemas que te estressam. Talvez você precise de um quarto secreto de oração. Talvez você precise se encontrar com Deus, às vezes, apenas vigilante e orando, entregando para Ele isso que tem te afligido. E Ele te dará a sobriedade que você precisa para viver nestes tempos. Talvez você está buscando a resposta em doutrinas humanas, ou apenas em coisas superficiais que não elevam o seu espírito. É claro que você pode sim buscar ajuda psicológica e física, mas quando estamos falando aqui de sobriedade espiritual e vigilância, não existe outro caminho que não seja o próprio Deus que nos leve até lá. E para isso precisamos de um tempo com Ele. E o apóstolo Pedro continua dizendo, acima de tudo, porém, tenham amor intenso uns para com os outros. Perceba como este conselho vem logo em seguida de continuarem sóbrios e vigilantes em oração. E acima de tudo, porém, ou seja, ele está dizendo que independente das situações, acima de qualquer situação, continue com um amor intenso, uns para com os outros, porque o amor ele vai cobrir a multidão de pecados, ou seja, o amor passa por cima das diferenças.
Talvez o seu irmão não pense como você, mas o amor faz com que você continue se conectando a ele. Ou talvez o lugar que você frequenta tem algumas críticas que você não consegue lidar, mas o amor consegue ultrapassar todas essas críticas e pecados. É claro que nós amamos o pecador e não o pecado. Então, o amor pode transcender esses pecados e pode até trazer de volta o pecador. Se você permanecer em amor com ele, ele será tocado por este amor, um amor que vem de Deus, que vem de uma vida de oração e santa com Cristo. Onde o Espírito Santo age, onde o Espírito Santo atua, as pessoas precisam deixar as diferenças de lado, deixar os preconceitos de lado e amar acima de todas as coisas. E desta forma, o Espírito Santo faz o trabalho dele. O que acontece é que muitas vezes nós pensamos que nós temos que fazer o trabalho que é do Espírito Santo e vice-versa. Existe um trabalho que somos nós que devemos fazer. E ele continua dizendo que devemos ser hospitaleiros uns dos outros, sem reclamação. Ou seja, ser hospitaleiro é aquela pessoa que consegue gostar de receber pessoas, de honrar as pessoas, de tratar bem o próximo, de trazer para o próximo uma experiência agradável de amor, de paz e tranquilidade que eu mesma fiz para aquela pessoa. Isso é o que o apóstolo Pedro está falando. E ele continua: sejam bons administradores dos diferentes dons que vocês receberam de Deus. Ou seja, todos nós temos dons, precisamos saber administrar, precisamos ser os nossos gerentes. Aquilo que nós temos de bom, nós temos que trazer à tona, mas aquilo que nós não temos de bom, precisamos terceirizar. E continua que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Então, todo dom, ele serve justamente para você trazer bem para as pessoas, para ajudar com que os seus irmãos possam viver uma vida de sobriedade, sem pânico, sem desespero, para que possamos dar a mão para aquele que realmente está necessitado e que possamos amar aquele que realmente precisa ser amado. E ele continua: quem prega, pregue a palavra de Deus, quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus, a quem pertence toda a glória e o poder para todo sempre. Então, em tudo, se você puder abrir os seus lábios, se você tiver a oportunidade para falar em algum momento, que você possa sempre levar a palavra de Deus. Nas sobrelinhas, nas suas atitudes, nas suas ações escondidas aí dentro dos seus dons, mas que a palavra de Deus seja sempre o cerne da sua essência. O sangue de Cristo nunca perdeu o seu poder. A cruz não foi em vão. Apocalipse 14, versículo 14. Então olhei e vi uma nuvem branca, na qual estava sentado alguém que parecia um ser humano, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Outro anjo saiu do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a sua foice e faça a colheita, porque já chegou a hora de colher. A terra está pronta para a colheita. Depois o que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra e fez a colheita. Aí outro anjo saiu do templo que está no céu e ele também tinha uma foice afiada. Depois outro anjo, que era o encarregado do fogo, saiu de perto do altar. Com voz forte ele gritou para o anjo que tinha a foice afiada: use a foice e corte os cachos de uva da videira da terra, pois as uvas estão maduras. Então o anjo passou a foice sobre a terra, cortou os cachos de uva da videira e os jogou no tanque da violenta ira de Deus, onde as uvas são pisadas. As uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade, e o rio de sangue que saiu desse tanque tinha 300 quilômetros de comprimento por 1,5 metros de fundura. Deus não está amedrontado com o que tem acontecido no mundo. Deus sabe de todas as coisas e Ele, o próprio Deus, virá no tempo dele, nas nuvens, e buscará o seu povo. Nós temos que colocar a nossa esperança nisso, ou então nenhum de nós manteremos a nossa sobriedade. A nossa vigilância e a nossa oração precisam estar conectadas
com a esperança da volta de Cristo, aonde Ele com sua foice colherá uma igreja madura, mas também com sua foice retirará todos os ímpios que contra Ele permaneceram em suas vidas. 2 Pedro 3, versículo 13, porém Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dEle. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dEle. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Precisamos entender que estamos vivendo os últimos tempos, mas são tempos onde a paciência de Deus está sendo utilizada para que nós possamos nos quebrantar, nos arrepender, colocar a nossa vida em oração, viver em sobriedade, não deixar que o pânico tome conta do nosso dia a dia e assim estarmos preparados para a sua colheita, para a sua volta, para o retorno de Cristo, para buscar a sua noiva. Em nenhum momento Jesus nos disse que seria fácil. 1 Pedro 4, versículo 12, meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros, mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado. Mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome, pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Como dizem as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Por isso, os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus para eles, devem, por meio das suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. Que possamos todos os dias viver em santidade, buscando em Cristo suportar os sofrimentos, as tribulações e permanecer vigilantes em fé, orando todos os dias sem cessar, sem murmurar. Que possamos ser amor e que o nosso amor possa encobrir pecados, que possamos atrair pessoas para este amor, que é o nosso Deus, o Deus do amor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada por esta mensagem. Ajuda-nos, Pai, todos os dias a sermos vigilantes em oração, que possamos ser completos no amor que vem de Ti. Nós não sabemos amar, mas o Senhor nos ajuda todos os dias a amar o nosso próximo. Que possamos ser hospitaleiros, que possamos todos os dias entender que os nossos sofrimentos são momentâneos, mas que em breve o Senhor virá buscar a sua noiva gloriosa, lavada e remida no sangue do Cordeiro de Cristo. Sê conosco todos os dias, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.